Olá, eu sou o William Henrique, do canal Cristo é o Caminho. Na noite desse dia, eu quero deixar uma reflexão com vocês. Hoje, dia 20/3, 9 horas em ponto. Eu quero deixar uma reflexão da Palavra de Deus para todos nós aqui. Se encontra no livro de Mateus, capítulo 10, versículo 27 ao 28, que diz assim: O que vos digo em treva, dizei em luz, e o que escutai aos ouvidos, pregoai sobre os telhados. E não temais os que matam o corpo, e não pode matar a alma. Temai antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Querido Deus, Pai eterno e santo, te dou graça por mais essa oportunidade que tu me concede de falar da tua palavra. Toma a direção dessa palavra, meu Pai, em tuas mãos, e que essa palavra possa alcançar vidas que estão nesse momento em pânico, em terror, nessa terra, nesse mundo de turbulência. Fica conosco e nos dá a tua graça, no nome precioso de Jesus. Amém. Amados, nunca vivemos nessa terra um tempo de pânico como a gente tem vivido nesses últimos dias. É tanto terror que tem se pregado nesses últimos dias que, se você não conhecer verdadeiramente o Cristo bíblico, você termina ficando perdido no meio dessa guerra, né? Essa guerra espiritual que a gente tem enfrentado nesses últimos dias na terra. Jesus, ele é bem claro nas suas palavras, né? Aqui Jesus diz que ele dá o endereço certo a quem seu povo, que verdadeiramente lhe serve em espírito e verdade, deve temer. A quem aqueles que o servem devem temer. Ele diz que os que servem a ele não podem temer os que matam o seu corpo, e não pode fazer nada depois. Mas deve temer aqui a ele que é o autor da vida, a ele que tem a vida e a morte na sua mão, a ele que tem todo o poder nos céus e também na terra. A esse sim deve temer. Mas nesses últimos dias, o que a gente tem contemplado é diferente. Milhares e milhares de pessoas que dizem que serve a esse Deus que eu estou falando aqui agora, que serve a esse Cristo, mas que o temor deles não está nesse Cristo, não. O temor deles está em falácia, em tudo que eles ouvem por aí. E a gente anda um pouquinho, a gente vê, né? Porque a palavra de Deus pode falar o que for, mas o povo nem treme. Você pode pregar, pode mostrar a eles o que está escrito. O povo não está nem aí. A palavra manda eles fazer uma coisa, eles fazem o que eles bem querem da vida e diz que está servindo a Deus. Mas se qualquer outro órgão, qualquer outro movimento falar de alguma coisa, aí esse povo cumpre tudo à risca. E Deus tem permitido certas coisas nesses últimos dias para que se cumpra a sua palavra. No livro de Malaquias 3, por ali, 16, 17, se não me falha a memória, tem uma palavra que diz assim, Deus diz: E naquele dia popá-lo-ei como o pai popa, como o homem popa um tesouro, e como o pai popa o filho que o ama. E aí verás a diferença entre o ímpio e o justo, entre aqueles que servem a Deus e o que não serve. Então, para que dia? Esses dias tenebrosos. E Deus, esses dias, tem chegado na terra para separar, para verdadeiramente ver quem segue e quem não segue, quem realmente está baseado na palavra e quem está alicerçado na palavra desse Cristo a quem nós devemos temer. Porque se a palavra, se você pregar uma palavra dentro do lugar que se diz igreja, aí se você mostrar unicamente a Bíblia, os que se diz ser crente, para eles Deus não falou. Mas se vier qualquer outro movimento estranho, aí foi um profundo para eles.
E por isso, Deus tem deixado muitas coisas nesses últimos dias acontecer para separar os que servem e os que não servem. E pelas conversas que a gente vê, pelas falácias, a gente já sabe quem serve e quem não serve. Porque é uma diferença de quem serve e quem não serve. Porque, por exemplo, se... Não estou dizendo que a medicina não é válida, mas se um médico disser para alguém, olha, você de hoje em diante está proibido comer sal. Essa pessoa nunca mais toca sal na vida. Se o médico falar até que você não pode beber água, tem gente que vai viver até sem beber água. Mas a palavra de Deus não vale nada para o povo. É por isso que esse povo que diz que crê em Deus, que vive aí nessas igrejas aí, ouvindo falácia, né? Eles vivem com essa vida atormentada, né? A Bíblia diz que as coisas só podem acontecer no nome de Cristo quando a palavra dele está nas nossas vidas. Jesus disse, se vós estiverem em mim, minhas palavras estiverem em vós, aí pedirás tudo e será feito, porque a palavra está em vós. E a palavra é o próprio Cristo, é o verbo que se fez carne lá de João. Essa é a palavra. Quando a palavra está dentro, aí sim, não é só no nome de Jesus, como muitos ficam orando, é em nome de Jesus. É no nome de Jesus, no nome de Jesus, ninguém vê esse nome fazer nada. Por quê? Porque a palavra não está dentro. Pode pedir, se levantar em 1000 igrejas de templo, orando, pedindo. Enquanto a palavra não entrar dentro dessa igreja, não tirar a sujeira, a bagaceira de dentro, que é isso que Jesus quer, que arranque a sujeira que está aí dentro, no meio desse povo que se diz que serve a esse Deus, que teme esse Deus, que não teme coisa nenhuma, teme qualquer outra falácia, mas não quer temer a palavra de Deus. No livro de 2 Crônica, é 7,14, a palavra de Deus diz assim, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, né? 2 Crônica 7,13, ele diz, se eu cerrar o céu, quem abrirá? Se eu enviar peste e gafanhoto no meio do meu povo, quem me impedirá? Né? Mas se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, aí sim ele vai ouvir do céu e perdoar a terra e sarar ela. Né? Não adianta, vai a templo, vai à igreja, cantarola, fala no nome de Jesus, mas a palavra nunca entra, meu amigo. Você vai morrer de clamar esse nome e nunca vai acontecer nada em sua vida. Porque Jesus disse, se as palavras dele estiverem em nossas vidas, aí sim nós pediremos e aí nós veremos os sinais de Deus aqui nessa terra. Porque foi ele mesmo que disse que passará céus e terra, mas suas palavras não vão de passar. Então não basta eu usar o nome de Cristo só na hora do perigo e achar que isso vai me salvar, mas a palavra está dentro de mim, a palavra está dentro da igreja, a igreja está dando lugar para a palavra, lá se faz baseado na palavra, porque a palavra já fugiu dela faz muito tempo, da igreja parede, eu não estou falando da igreja templo, porque a Bíblia deixa bem clara que em 1 Coríntios 12, a palavra de Deus diz que Cristo é o cabeça e nós somos membros dessa igreja. Então os membros que estão enxertados em Cristo, eles estão sarados, porque o corpo de Cristo é um corpo sarado, é um corpo glorificado. Está proibido qualquer mal chegar ao corpo de Cristo, mas corpo de membresia de certa igreja aí pode chegar tudo, mas ao corpo de Cristo está proibido, porque o corpo de Cristo sabe a quem ele teme. Teme aquele que tem poder de matar o corpo e ainda lançar a alma no inferno. A esse sim nós devemos temer, que é o Deus que fez os céus e também a terra. Então, por isso que essa igreja hoje está vivendo esse pânico, esse terror todo que estão espalhando por aí. Está vivendo isso aí por quê? Porque prova que elas não estão em Cristo. Porque Jesus, ele disse para Pedro, disse, olha Pedro, o que é que falam de mim por aí? Ah, uns falam que tu é Jeremias, outros falam que tu é um profeta, falam que tu é um impostor. E vós, o que é que fala de mim, Pedro? Ah, tu és o Cristo, filho de Deus. Pois é, Pedro, tu és Pedro. E sobre esta pedra, sobre esta rocha que é Cristo, tu edificarás a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerá contra a minha igreja. A igreja de Cristo, não a igreja dos homens. As igrejas que os homens criaram, os dogmas que eles criaram dentro das suas falsas igrejas, essa aí vai ter que perecer mesmo. Mas a igreja de Cristo, do Cristo vivo, desse aqui que está falando essa palavra, que quem deve temer a ele, essa igreja, as portas do inferno não prevalecerá contra ela aqui nessa terra.
pode vir vento, tempestade. Lucas 6,46. Porque me chama de Senhor, Senhor não faz o que eu mando. Todo aquele que vem a mim, ouve minhas palavras e guarda, eu mostrarei que é semelhante. Semelhante o homem que edifica a sua casa. Vem vento, vem tempestade, bate sobre esta casa. Vem maremotos, mas não pode balançar, porque essa casa está alicerçada na rocha, naquele a quem deve temer, em Cristo. Então, quando a nossa casa está alicerçada em Cristo, é outra coisa. Agora, isso é para se cumprir o que Jesus tem falado, né? O que ele já deixou bem claro em Mateus 24, que haveria mesmo essas pestes, essas coisas iam acontecer, mas para o que espera em Cristo, nascerá o sol da justiça, né? Então, a igreja de Cristo já está afastada há muito tempo desse sistema religioso, né? Isso aí é Deus provando verdadeiramente o que está em Malaquias 3, 16, 17, porque eles só gostam de falar da parte 10, mas esquece de ler lá o 16 e o 17 de Malaquias 3, que diz assim: e como um homem que popa o seu tesouro, né? E como um pai popa o seu filho que o ama, assim também, naquele dia, verás a diferença do ímpio e do justo, entre aqueles que servem a Deus e o que não servem. E essa diferença chegou, para que todos os olhos vejam a diferença. Pelas falas, pelas falácias, a gente já dá para notar quem realmente teme a esse Cristo bíblico. Porque falar do nome dele, tu tá falando, é papagaio, fala, periquito. Hoje agora é tanto periquito aí na rede social, falando, surfando por cima, isento de alguns que têm pregado a verdade. Tem muitos aí que têm trazido muito conhecimento, e que Deus abençoe a vida desses homens que Deus tem levantado. Até muitos já meteu o cacete falando que esses pregadores de internet tem um bocado de farofa mesmo, mas que tem homens aí que Deus tem dado sabedoria, e eu peço a Deus e oro pela vida deles, que Deus continue dando sabedoria, sim, que eles verdadeiramente venham falando e tenham abrido os olhos de muitas pessoas aqui nesses últimos dias, para essa farsa religiosa que tem acabado com a vida de muitos, e muitos caiu no discreto do Evangelho, achando que o Evangelho já não tem mais poder. Mas eu quero lhe dizer, o Evangelho ainda tem poder, porque Jesus é poder nos céus e na terra. O Jesus verdadeiro é esse aqui, ó. No livro de Lucas, capítulo 7, tem uma passagem aqui interessante também, capítulo 7, versículo 18, que diz assim: os mensageiros de João Batista está preso, né, no cárcere, e ele envia 2 discípulos a Jesus Cristo aqui, e faz a seguinte pergunta: e os discípulos de João anunciaram-lhe todas essas coisas. E João, chamando 2 dos seus discípulos, enviou a Jesus dizendo: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E quando aqueles homens chegaram junto a ele, disse: João Batista enviou-nos a perguntar-te, és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E na mesma hora curou a muitos de enfermidade e males e espírito mau, e deu vista a muito cego, Respondendo então Jesus disse-lhe: ide, anunciai a João o que tendes visto e ouvido, que o cego vê, os coxos andam, e os leprosos são purificados, o surdo ouve, e os mortos ressuscitados, e o evangelho é pregado, e aos pobres é pregado o evangelho. E bem-aventurado aqueles que em mim não se escandaliza. Glória a Deus, a palavra de Jesus Cristo é fiel e verdadeira. Ou seja, Jesus está dizendo: fique em observação. Eu não sou um tagarela. Eu não vivo pregando aquilo que eu não vivo. O que eu prego acontece. Então, carne e asneira de conversador, quem quer? Porque o evangelho é puro. O evangelho de Jesus Cristo é poder. Poder para quem? Para aqueles que vivem e têm a palavra dentro dele. Não é só viver com o nome dele, abrir uma igreja no nome dele e a palavra dele não ter êxito nenhum lá dentro.
se esse povo quiser que o poder de Deus volte para dentro dessas paredes, eles têm que se curvar e se voltar aos princípios bíblicos. Aí sim o poder de Deus virá de novo, tirar muitas coisas, muita bagaceira que está aí dentro, que a palavra de Deus não ensina. E aí sim o poder de Deus virá, porque Deus vela pela sua palavra. Deus não vela pela palavra de conversador. Deus não vela pela palavra de homens corruptos aqui nessa terra. Deus vela pela sua palavra, pois ele disse: passará céus e terra, mas minhas palavras não hão de passar. Então, você que tem ouvido muito terror aí, muito pânico, dê ouvido à palavra de Deus. Tema a Cristo, e aí sim, aí você verá, deixa a palavra entrar e fazer morada em seu coração, aí você verá que você viverá nesse mundo de guerra, nesse mundo de pânico, você viverá com a paz que excede todo entendimento dentro do teu coração. Deus abençoe a todos em Cristo Jesus. E se essa mensagem chegou até você e Deus falou alguma coisa com você nessa palavra, envie para outras pessoas que estão vivendo esse momento de terror aí na terra, para que eles possam se voltar a Cristo e viver em paz, debaixo da graça do grande Deus. Partir, todos nós vamos ter que partir um dia, mas o interessante é com quem a gente vai, né? Porque os cristãos do passado, eles partiam cantando. Estevão mataram apedrejado, mas ele não ficou lá gritando com medo da morte. Ele disse: pode apedrejar, mas eu vejo o céu aberto e os anjos, e o meu Senhor assentado à destra de Deus, do Deus Pai, vindo buscar, aleluia, a minha alma aqui nessa terra. Deus abençoe a todos em Cristo Jesus.